O tema hoje é impor limites. Na nossa época, bastava os pais olharem para a gente de cara feia e a gente já sabia que estava fazendo alguma coisa errada. Hoje em dia é muito diferente. Hoje os pais olham, os pais repreendem e as crianças não estão nem aí. É mais ou menos isso, né, Marcela? Hoje eu estou aqui com a pediatra, doutora Marcela, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre os limites. Não só limites, né, doutora, com relação a, no modo geral, tudo, até a alimentação, a gente vê que as crianças hoje não conseguem limitar um prato de comida, né, muitos estão obesos porque comem demais e uns não querem nem saber de comer. Como um pai age numa hora dessas? Isso mesmo, Nelly. Então, assim, acho que tudo parte de ter uma rotina, de ter algumas regras e dos pais orientarem os filhos desde bebezinho. Então, a alimentação começa lá no 6º mês, quando a gente começa a introdução das papinhas, das frutinhas, né, das papinhas salgadas. Então, é ali que a gente começa a limitar horário, limitar local. Então, criança tem que comer sentadinha na mesa. Então, aí já limita um pouco as guloseimas, os abusos. Então, no passar, né, do tempo, a criança vai crescendo e a gente vai fazendo regrinhas. Doces é só no final de semana, né, salgadinho, frituras, gorduras. Final de semana, durante a semana tem que comer fruta e verdura diariamente. Aqui no consultório eu faço com as mães e com as crianças um combinado, que são 2 frutas, 2 verduras. E elas podem até ser premiadas por isso, para tentar estimular. E realmente, a criança obesa é difícil porque eles têm muita fome, às vezes eles têm uma alimentação saudável, mas é a quantidade. Então, a gente tem que, almoça tanto, daí depois de 2 horas come uma frutinha, uma castanha e vai orientando a família dessa forma. Mas o mais difícil que eu vejo aqui, a queixa principal no consultório, é a criança que come pouco. Então, qual é a causa, geralmente? Excesso de leite. É a primeira, mamadeira, o leite materno. Então, o bebê só quer mamar e não come o salgado. Então, é limitar, é ter a regra. Acordou, toma o leitinho. 9 da manhã, uma frutinha. Não dá nada, não deixa beliscar, ficar comendo uma bolachinha Maria, bolachinha da vaquinha. Eles ficam comendo isso durante o dia inteiro. É óbvio que meio-dia e a hora do jantar não vai ter fome. Então, tem que limitar a besteira. Então, come no meio da manhã só uma frutinha, chega no almoço, depois de brincar uma manhã inteira, morrendo de fome. Mas não pode tomar um leite, não pode tomar um iogurte, não pode tomar um leite materno nesse período ali, né, depois do 8º mês. E almoçou bem, ótimo, comeu, parabéns, tal. Não comeu 2 colheradas, não gosta de salgado, ele não come salgado. Filho, se você não comer, não precisa comer, a mamãe não vai obrigar. Mas se você não comer, não vai ganhar outra coisa depois, porque eles saem da mesa, eles vão direto na geladeira e pegam um iogurte, né? Vai pegar outro alimento que eles prefiram. Então, não pode dar esse outro alimento, muito menos uma mamadeira, porque a criança vai aprendendo que não almoça, ganha um outro prêmio que ela gostava, né? Então, deixa com fome até 3 da tarde. 3 da tarde, uma frutinha. Vai jantar, porque em algum horário ela vai ter fome, é só não substituir por leite, iogurte, bolacha, salgadinho, as guloseimas. Dê frutas e comida saudável. E leite, um de manhã quando acorda e um mais tarde para dormir. Porque o leite, junto com as refeições salgadas, ele diminui a absorção do ferro alimentar. Então, depois de almoço, depois de jantar, imediatamente não. Tem que esperar 1 hora mais ou menos. Daí toma um leitinho antes de dormir. Muitas crianças ainda tomam refrigerante, doutora. Como substituir o refrigerante por um suco natural, uma água saborizada e em que momento introduzir? Isso mesmo, a gente deve tentar abolir totalmente o refrigerante ou, se possível, deixar uma pequena quantidade no final de semana. Então, assim, domingo na hora do almoço, os pais muitas vezes estão tomando e a criança toma. O suco em excesso também é ruim, porque tem muito açúcar, a frutose. Então, o ideal é água, segunda a sexta, muita água, e final de semana, para substituir o refrigerante, um suquinho natural. A alimentação interfere no sono, doutora? Sim. Em 2 aspectos. No primeiro, de tipo de alimentação, então, que alguns alimentos são estimulantes, então café, então criança que acaba tomando um cafezinho com leite com os pais, pode tomar, mas desde que seja longe do horário de dormir, umas 3 a 4 horas antes.
Mas mais importante são os horários e as regras da alimentação. Porque o bebê, ele tem aquela coisa de come e daí depois tira uma sonequinha. Então depois a gente ajeita isso. Almoça, tira uma soneca maior de umas 2 horas, daí brinca a tarde inteira, gasta bastante energia, janta, toma banho, brinca mais um pouquinho com os pais, toma um leitinho, né, que desde que seja longe do jantar, e relaxa. Então vai ter um sono tranquilo. Então essa rigidez da alimentação, dos horários, da rotina, vai ter um sono tranquilo também. Além de evitar a cafeína e os chás estimulantes, chá preto, chá mate, né? E como é que os pais conseguem ter uma noite tranquila de sono? Os pais. Isso mesmo. Então, desde o início eu estou falando de rotina, de regra, de horário. É assim que eles vão ter uma noite de sono. Então, claro que os primeiros 3, 4 meses o bebê mama livre demanda no seio materno ou a mamadeira, então acaba acordando de madrugada. Mas com 4, 5 meses a gente introduz a alimentação e a gente começa a fazer regrinhas de horário e ensinar o bebê a dormir sozinho. O bebê que dorme no berço sozinho, ele vai acordar de noite por um incômodo, por uma dorzinha de dente, um resfriado, mas ele vira pro ladinho e dorme de novo. O bebê que só dorme mamando ou só embalado no colo, ele vai acordar de noite e vai querer aquele colo de novo. Então o segredo é colocar o bebê desde pequenininho para dormir sozinho no bercinho. Ele tem que aprender a dormir. No início é difícil, mas depois os pais vão ter grandes noites de sono. A dificuldade que a gente mais vê hoje é impor limites com relação aos computadores, os smartphones. Como agem, no caso, com essas crianças, doutora? Que dificuldade que é, não é mesmo? Sim, nós temos 2 fases com essa dificuldade. Uma adolescente e ali o bebê, 1 ano e meio, 2, que os pais já começam a pôr o eletrônico para distrair, para conseguir almoçar, para conseguir... Então, desde bebê, as crianças já estão, né, inseridas nesse mundo eletrônico. Então, tentar limitar. Então, o adolescente tem que ser limitado. Eles estudam um monte, eles fazem esporte, eles têm tarefa, eles têm que estudar, têm que passar no vestibular. Então, eles não têm tempo de ficar um final de semana inteiro, uma tarde inteira. Então, limitado 2 horas por dia no máximo, né? Então, tem as regras, os horários, o horário de estudar, o horário de fazer tarefa, o horário da diversão, do lazer. E os bebês... Eu vejo muito que os pais dão os eletrônicos para conseguir fazer um almoço, conseguir fazer outra coisa, só que isso a criança sente saudade da mãe. Não adianta dar eletrônico e tu tá ali do lado fazendo as tuas obrigações. A criança, o bebê e a criança pequena, ela quer que a mãe sente no chão e brinque com ela, que dê atenção. Então, tentem... Chegou em casa, eu sei que a correria do dia a dia é difícil. O pai ou a mãe vão preparar o jantar, o outro senta com a criança e brinca de um joguinho, de montar, de uma brincadeira com a criança. Assim ele vai até aceitar dormir melhor, porque já curtiu, já brincou um pouquinho com os pais. Então, sempre evitar o eletrônico. E para finalizar, eu gostaria que a doutora Marcela deixasse uma dica para vocês, pais. Bom, o que eu dou de dica como mãe também é que, assim, percam tempo com seus filhos, né? Acho que a gente precisa estar com eles, brincar com eles, né? Deixem a preguiça de lado, a vontade de ficar deitado assistindo TV e vão lá, brinquem com seus filhos, vamos andar de bicicleta, vamos montar um quebra-cabeça. Isso faz a criança ficar satisfeita de você e você ter... moral com a criança vai te obedecer. Então, você vai falar, filho, agora brincamos, agora deu, vamos tomar banho, vamos dormir. Ele aceita, porque ele já curtiu o pai, ele já tá com você ali a tarde inteira, ou que seja 45 minutos no final de um dia que o pai brincou com a criança, então a criança, a hora que fala, chega, agora deu, vamos, e sejam firmes, né? Não deixem o seu filho... Ai, não, pai, só mais uma vez. Não, a hora que você disse que não, é não. Porque lá fora eles vão receber muito não. Lá fora eles vão sofrer, né? Então, assim, a gente tem que em casa dar pequenas frustrações para os filhos, que são os nossos nãos. Agora acabou, agora é hora de tomar banho, agora é hora de dormir. Porque esses pequenos nãos, no futuro, vão deixar o seu filho mais forte, vão ser um adulto que vai enfrentar desafios e vai passar por dificuldades muito melhor do que uma criança que sempre foi paparicada e mimada e que sempre teve tudo fácil e tudo na mão e sem limites. Então, a gente tem que limitar um limite com amor, com carinho, com atenção.